Família pede ajuda, presta atenção nessa matéria. Você que está assistindo em casa, hein? Você que é mãe, você que é pai, presta atenção nessa matéria. Família pede ajuda para o filho que está preso. Vamos entender o que está acontecendo. A família faz um apelo, né? Faz um apelo aí para a nossa sociedade, olhar o caso desse filho e a mãe está desesperada. Pode soltar a matéria, vai lá. Hoje o programa Piracicaba Agora veio até aqui o bairro Novo Horizonte para tentar ajudar uma família que está numa situação bem complicada. A Elisane, que é a irmã do amigo que a gente está tentando ajudar hoje, vai poder falar para a gente e explicar a situação direito. Elisane, como tudo aconteceu? Explica para a gente. Então, em 2014, ocorreu um roubo com duas senhoras lá em São Pedro, em um sítio que elas moravam. São 4 assaltantes, né, que eles comentavam. Em 2015, o meu irmão, com alguns colegas, foram ao Patrimônio, o rio, nadar. Na volta, eles foram abordados porque aconteceu um outro roubo em um posto. E como a placa não era de São Pedro, então eles pararam para ver se eram eles. Aí eles tiraram foto, pediram para eles ficarem lá para levar até o posto para ver se eram eles, né? Chegando no posto, o frentista, lógico, não reconheceu porque não eram eles. E ao invés de apagarem a foto, né, como a gente imaginou que ia acontecer, eles enviaram para a delegacia. E foram lá e liberaram os meninos, falaram que eles podiam vir embora para Piracicaba. Aí o que aconteceu? Eles vieram e até então a gente ficou por isso mesmo. Depois de um tempo, chegou uma notificação para o meu irmão para poder ir lá, para dar a justificativa de um assalto que aconteceu em 2014. A gente não entendeu. Chegou 2 para ele. Ele foi, se justificou, e só que a gente também achou que não ia dar em nada, né? Porque não eram eles. Na verdade, foram 2. Né, foram o meu irmão e um amigo que foram acusados. E esse amigo, não sabendo de nada, ele não mora aqui, né? Ele mora em Minas. Ele foi embora para Minas. Então, ele não ficou sabendo dessas notificações. O meu irmão foi, respondeu, mas esse amigo não. E depois veio correndo. A gente pediu ajuda, né, de um advogado assim, conhecido. Ele falou que não dava em nada mesmo, né? Mas ele entrou tudo, começou, fez defesa. E aí, um certo dia, foi dia 3 de junho de 2017. A gente aqui, as minhas irmãs, eu falo que eu fecho o olho e lembro da minha irmã mais velha chegando, falando que a moto dele tinha sido parada por um monte de polícia lá. E até então ele estava cortando o cabelo e falou, não tô nem aí, né? O rapaz que estava com a moto tinha a carta, ele nem ligou. Daqui a pouco a gente conversando, começou a virar assim, muitas polícias, e ele aqui cortando o cabelo, a gente, né, sem entender nada, todo mundo. Daqui a pouco entra, passa como se fosse um filme na minha cabeça. O policial segura na mão dele, perguntou se ele era a pessoa, ele falou que era, e prendeu ele. Minha mãe acordou, chorou muito, e como ela mesma já falou, eles não algemaram ela porque falou que ele não era bandido, mas mesmo assim levou. E isso já está correndo, a gente já teve audiências, mas até então... E não existe nenhuma prova contra o seu irmão e o amigo dele? Nenhuma prova? Nenhuma prova, pelo contrário. Existe, inclusive, uma foto de um celular que prova que o amigo do meu irmão estava viajando no mesmo dia e praticamente na mesma hora que aconteceu o roubo, que as senhoras falaram que estava acontecendo um roubo. E no caso, eles estão constatando aí que teria sido o seu irmão e o amigo juntos. E você disse que tem uma foto que mostra que o amigo dele não estava aqui. Sim, tem sim. Inclusive, o advogado já falou que podia requisitar para a perícia essa foto para comprovar a veracidade da foto, mas eles não quis. E as vítimas em São Pedro foram fazer o reconhecimento e também descartou a possibilidade de ser eles? Sim, dia 7 de agosto foram sim. E a vítima, no caso, falou com todas as letras que não era. Ela reconheceu uma pessoa que não tinha nada a ver, né? E falou que se não fosse aquela pessoa que ela estava reconhecendo,
que não era nenhum dos outros integrantes que estavam lá. Como você estava falando pra gente, seu irmão era um rapaz trabalhador, trabalhava aqui no salão, também entregava marmita, né? Tinha diversas atividades aí que trazia renda para a família, certo? Sim, ele sempre trabalhou desde muito novo. Ele aprendeu a assentar, inclusive esse salão foi ele que assentou os azulejos daqui, da cozinha da minha mãe, do banheiro da minha mãe. Ele cortava cabelo os finais de semana. Ele trabalhava comigo, inclusive eu cozinhava e ele entregava marmitex. Tem a bolsa ali que comprova isso. De lá ele já ia assentar pisos, né? E depois, quando ele chegava, ainda tinha cliente dele para cortar cabelo. Ou seja, ele era muito trabalhador, ajudava muito a minha mãe em casa. Hoje minha mãe passa uma certa dificuldade, né? Porque tá todo mundo parado e ele preso. A gente tem um gasto, né, com a prisão dele. Toda semana tem visita, tem comida para levar, enfim, a gente está passando uma barra. E a Jennifer, que é outra irmã também, está por dentro de toda a situação jurídica, né? E o que o advogado falou, né? Em que pé que está a situação, o que é necessário para poder continuar com o trâmite e poder liberar o seu irmão? Então, na verdade, o advogado sempre recorre à justiça para que libere os detentos, na verdade, o meu irmão. Só que sempre nega, sempre ele vem remetido ou negado. Agora, depois da oitiva da vítima de lá de São Paulo, ele está aguardando uma carta precatória para a justiça. Só que essa carta precatória não chegou ainda. E quando eu recorro ao advogado, ele fala que tem que aguardar realmente essa carta precatória. E o que vocês não entendem é se existem tantas evidências, né, a favor do seu irmão, que está dizendo que seu irmão não é essa pessoa, não cometeu esse roubo. Tanto seu irmão quanto o amigo dele, o que vocês não estão entendendo é porque está demorando tanto para sair essa carta e para liberar ele. Sim, são 5 meses. São inocentes e tem muita prova a favor deles. Agora, contra eles, não existe nenhuma, nem a mesma vítima que foi lá fazer esse reconhecimento falou que não era ele. Então, eu não consigo entender essa justiça, porque a demora, porque está demorando tanto, sendo que tem tantas evidências que comprovam que eles não são ladrões, como segundo o relato da primeira vez do boletim de ocorrência, mas eu não consigo entender. Por que a demora dessa justiça brasileira, na verdade, porque está demorando tanto para liberar eles, sendo que está com todas as evidências na mão. Foi por isso que você procurou a gente, né, para a gente poder tentar ajudar vocês, né, para ver se soluciona essa situação, né, se consegue dar um jeito de resolver isso o mais rápido possível, porque a família toda sofre com a situação. Sim, sofremos muito, muito. Ele é muito querido não só pela família, ele é muito família, esse menino. Então, ele é querido pelo bairro inteiro. Eu acho que se fizer uma peneirinha aqui, não vai ter... Nossa, os amigos dele adoram ele muito. Ele é uma pessoa muito boazinha. E não consigo entender por que ele está lá dentro. Eu sei que se nós, família, se ele tivesse errado, realmente a gente queria que pagasse, porque hoje em dia a lei é essa. Errou, tem que pagar. Mas ele não cometeu nada e eu coloco minha mão no fogo por ele. Tanto ele quanto o amigo, né, que também está na mesma situação. Está na mesma situação. O processo é o mesmo, então é o dos dois. Nenhum dos dois cometeram esse roubo em São Pedro, então eu só quero justiça e que eles fiquem libertos daquele lugar o mais rápido possível. Olha, a situação é muito complicada, hein? É muito complicada a situação. Porque se a vítima, na hora lá do posto, o relato da família, né, da irmã, não reconheceu a foto, por que os dois foram envolvidos, então, na sequência de investigação? E após investigado, após ser detido, as vítimas, segundo o relato da família de São Pedro, não reconheceram ele como autor. O que esse rapaz está fazendo preso, então? É uma situação bem complicada. A gente entrou em contato com o advogado. Estamos aqui para receber também o advogado da família. Hoje a Ana não conseguiu falar, estava marcado para hoje a participação dele, né, Ana? Então a gente está tentando entrar em contato porque ele vem ao programa novamente, dando mais detalhes do processo, como é que está esse processo. Se comete um erro, tem que se pagar. E todos nós podemos cometer um erro. A gente, quando pensa no erro, né, pensa no erro, um roubo,
A gente pode cometer o erro, mesmo não tendo a consciência, cometer o erro, a gente tem que pagar pelo erro. A sociedade é assim que caminha, senão como é que fica? Agora, no caso dos 2 rapazes aí, segundo a família, eles não foram reconhecidos. Eles não foram reconhecidos a primeira vez, depois não foram reconhecidos pela segunda vez, agora está esperando uma carta vir via justiça lá de São Paulo para poder liberar esse rapaz. E como é que fica a família? Como é que fica a mãe dele? Que tem que ter uma força, a mãe dele, diante desses fatos, que a família apresentou como fatos, que os dois não estão envolvidos, como é que fica a mãe? A mãe tem que ter uma força, uma estrutura, porque tá lá na penitenciária não é fácil não, hein? Tá preso não é fácil não. A gente está esperando o advogado, então, acho que ainda essa semana o advogado vem participar do programa, eu vou voltar a falar sobre isso, a gente vai acompanhar de perto. Porque se tudo for provado, como vem acontecendo e a família vem narrando para nós, esse rapaz, ele tinha que estar aqui trabalhando. Não tinha que estar preso. Ele tinha que estar aqui trabalhando. Cortando o cabelo, entregando a marmita, como a irmã falou. Não tinha que estar preso. Então são 2 momentos aí. A justiça falha? Falha. Não será o primeiro caso, se assim for. Falha muito. Então, tem que se refazer dessa falha. Se é provado que esse rapaz não tem nada a ver, ele tem que estar aqui trabalhando, ó. E a segunda coisa, como é que vai ficar a situação desse rapaz? Se for provado de fato que ele não tem envolvimento nenhum, que foi um erro, como é que fica esses meses que ele está preso? A estrutura da família, o desespero da mãe. Aí o governo vai ter que explicar. Aí o governo vai ter que explicar, e uma explicação muito bem detalhada e de responsabilidade. É fato isso. Se o rapaz está preso, ele não fez nada, vai ter que se ressarcer aí, sem sombra de dúvida, da vida desse rapaz. Então a gente está esperando o advogado, vamos abrir novamente aqui para o advogado conversar conosco, vamos aí também entrar em contato aí com os meios para poder entender o que está acontecendo, por que está tendo essa demora, para esclarecer isso de fato. A gente tem que entender. Eu sei que tem inúmeras, e eu acho que o rapaz aí, a gente resguardou o nome dele, né? Ele não é o único nesse país a tá preso, tá detido, tá num provisório, sem ter feito nada. Não é o primeiro caso. Se assim for provado, ele tem que ser liberado quanto antes. Agora, por que essa demora? Como é que a família entende isso? Como é que eu que estou aqui, eu também não estou entendendo por que está essa demora. Por que está essa demora? E mesmo se assim for, se há uma dúvida, qual o risco realmente que ele traz para a nossa sociedade? Ele tem endereço fixo, não é? Tem o estabelecimento onde ele trabalha. Por que ele não pode estar, de repente, na casa dele, esperando que tudo se esclareça? Eu fico pensando nesse momento, esses lá... Eu ia falar uma palavra feia, que eu não vou falar a respeito a quem está em casa. Mas esses políticos que roubaram milhões e estão bebendo uísque, dançando, como a gente mostrou aqui, roubou milhões e está dançando numa chácara, tomando goró com uma tornozeleira. Eu quero compreender como é que é a nossa justiça. Acho que o povo brasileiro deveria ser ensinado do jardim da infância até as faculdades. Como é que de fato funciona a nossa justiça brasileira? Que a gente vê um cara que rouba bilhões, tomando uísque numa chácara, dançando, e a gente é obrigado a achar que isso tudo bem. Ele está lá comemorando com a esposa dele. E a gente vê uma família desesperada, sem compreender, presta atenção no que eu estou falando, hein? Uma família desesperada, sem compreender por que o filho está preso. Não consegue compreender. Ninguém explica matematicamente por que o filho dela está preso. Porque se explicasse, ela teria falado, não, meu irmão, ele estava lá, ele fez isso. Estava em más companhias. Segundo o relato,
Nem a vítima reconheceu. Ele estava em outro lugar. Como é que funciona essa justiça? Eu queria entender melhor, gente. O povo brasileiro deveria entender melhor. Se junta deputados estaduais do Rio de Janeiro e manda liberar um bandido. E tudo bem. É um grupinho de causa. Nós, super amigos, lá no Rio de Janeiro aconteceu isso. O Ministério Público mandou prender, porque desviou, mandou ir para cadeia. Aí os deputados estaduais do Rio de Janeiro votaram uma ordem de soltura. Como é que não dá para entender a justiça brasileira? Enquanto isso, uma família está desesperada porque ninguém explica para a família por que o rapaz está preso. Será que o Brasil muda? Será que a gente vai ter tudo às claras? Será que o entendimento só pertence à meia dúzia dessa sociedade? Será que a compreensão e o direito de ir e vir só pertence realmente à meia dúzia da nossa sociedade? Eu fico perguntando, como é que um deputado do Rio de Janeiro envolvido, preso pelo envolvimento, consegue tirar ele dentro da cadeia? Como é que pode o juiz mandando o sujeito ir lá para Mato Grosso e o outro falando, não, fica aí, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aqui mesmo? Como é que funciona essa justiça? Essa família aqui, ó, o que mais pesa é você não saber o que está acontecendo. Porque se chega lá assim, ó, tá aqui, ó, temos provas, seu filho está envolvido. Paciência. A gente cria filho, mas o mundo engole. É assim, eu vejo na delegacia. Ou, olha, houve um erro aí. Na verdade, o menino não está envolvido. Temos que soltar ele, sabe? Mas é devagar. Aqui as coisas são devagar no país. Agora, a família não tem explicação. Por isso que a família procurou o programa Piracicaba Agora. O menino está preso e ninguém explica por que ele está preso. Sendo que, segundo a família, falou lá que não tem nada a ver. O frentista falou, não são eles. Está preso por quê, então? Se isso de fato for um erro, e for comprovado esse erro, as consequências de todo esse transtorno, da mãe que chora todos os dias, das irmãs que todos os dias têm que consolar a mãe e aos domingos tem que consolar o irmão que está preso, tudo isso daí, isso vai ter que ser revisto. Essa interrupção na vida desse rapaz aqui fora, isso vai ter que ser revisto. Se houve de fato um erro. Agora, se houve o erro, pensa você quantos outros milhares de erros que existem por esse país. A gente vai estar acompanhando o caso, a família, agora diretamente eu estou falando, a gente vai acompanhar esse caso de pertinho, para a gente compreender o que está acontecendo. Se ele cometeu erro, se ele não cometeu erro, isso tem que ser apurado o quanto antes, a família precisa saber disso. A família precisa compreender disso. É algo justo para a família. As pessoas erram. As pessoas erram. O governo também erra. A nossa justiça também erra. Mas jamais o esclarecimento pode ser poupado. Tem que se esclarecer. E a gente vai atrás disso. Junto com os familiares para esclarecer. Se foi culpado, se não foi culpado. Esclarecer, ok? A gente está aguardando, então, a Ana vai entrar novamente em contato com o advogado, vamos recebê-lo aqui no programa, se assim for do agrado também do advogado. Né? A gente tem portas abertas para receber aqui, para ele desmiuçar melhor esse caso. E a família pode aguardar que a gente vai continuar em frente com isso para saber o que está acontecendo e se de fato for um erro, o quanto antes esse rapaz voltar para a rotina dele. Ó. Que ele corta cabelo. E ainda entrega a marmita. A gente vai acompanhar isso de pertinho.